Parte 2: A superioridade do teísmo tomístico. O valor da visão de Tomás de Aquino se torna manifesto tanto pela sua própria racionalidade, quanto pela não plausibilidade das outras visões alternativas. A posição de Parmênides, ao contrário, violenta a observação experimental, na qual vemos uma multiplicidade de seres tanto diferentes quanto interrelacionados. Mas, novamente, se o monismo rígido é inaceitável, parece haver somente 4 alternativas pluralísticas básicas. O atomista procura explicar a multiplicidade afirmando que o não ser absoluto, o vácuo, é o espaço que separa um ser do outro. Mas esta resposta é seguramente insuficiente, pois, como Parmênides meticulosamente demonstrou, a diferença que advém daquilo que não existe não é diferença em absoluto. E se não houver nenhuma distinção real, também não haverá nenhum tipo de distinção na realidade. Tudo se compõe de uma grande unidade. Os platonistas tentaram utilizar o não ser relativo como princípio de diferenciação. Isto é, mesmo admitindo que as coisas se diferenciem pelo não ser, argumentavam que o não ser de alguma forma existia, mesmo sendo algo diferente do ser. Ou seja, a diferenciação era feita pela negação. Um ser é distinto do outro não pelo que ele é, mas pelo que ele não é. Ele se diferencia não pelo ser, mas pelo não ser. Em outras palavras, o fator de diferenciação não está dentro do ser, mas fora dele. Não é um fator real ou existente. Entretanto, nada que seja exterior a um ser pode ser considerado o princípio de diferenciação dentro dele. E se não houver nenhuma diferença real dentro da natureza das coisas, conclui-se que não há, na verdade, nenhuma diferença entre elas. Simplesmente chegamos ao velho dilema parmenediano, que agora com outra rampagem. Teísmo tomístico é também chamado de teísmo clássico. Um ponto de vista compartilhado por Agostinho, Anselmo, reformadores e muitos outros pensadores da nossa época, incluindo-se aqui C.S. Lewis. A multiplicidade aristotélica das substâncias simples e separadas não apresenta qualquer princípio de individualização. Aristóteles não apela nem para o não ser absoluto, nem para o não ser relativo, para explicar como pode haver muitos seres simples coexistindo de forma separada. Este ponto de vista não apresenta deficiência somente no seu princípio de diferenciação, mas, como bem notou Plotino, também no seu princípio de unificação. Ou seja, não existe nada para coordenar as operações separadas dos vários motores primeiros. Por fim, a posição tomística, isto é, conforme Tomás de Aquino, a respeito da pluralidade é que a multiplicidade é possível em função da existência de diferentes tipos de seres. Isto é possível porque os seres apresentam dentro de si uma distinção real entre a sua existência e a sua essência. Isso equivale a dizer que o ser não é homogêneo, nem todo sem diferenciação. Em vez disso, o ser criado é uma composição dinâmica e complexa de essência e existência. Ele apresenta os princípios correlacionados de potência e de ato. A questão não é ser ou não ser, mas que tipo de ser. Para Tomás de Aquino, as coisas se diferenciam uma das outras pelo tipo de ser ou realidade que apresentam. O não ser é uma característica unívoca das coisas, pois, se fosse assim, tudo seria uma grande unidade. O ser também não é uma característica equívoca, pois, se fossem assim, todas as coisas seriam totalmente diferentes e isoladas. O ser, ao contrário, é predicado das outras coisas de forma analógica. Cada essência apresenta o seu ser de maneira própria e distinta e se relaciona com os outros seres por analogia. Cada coisa apresenta a sua própria maneira de ser. Em outras palavras, a essência, o princípio de diferenciação é real, faz parte do próprio ser das coisas. É um princípio constituinte delas. Em suma, a distinção real que existe dentro de um ser entre essência
essência e existência. Esse parece ser a única resposta satisfatória ao dilema parmenediano da unidade e da pluralidade. Sem uma analogia do ser, não há como explicar a multiplicidade. Na univocalidade do ser, temos duas alternativas: ou as coisas são idênticas ou não apresentam qualquer relação entre si. Conforme vimos, se o ser for tomado de forma unívoca, em lugar de forma analógica, só poderá haver um ser, pois onde quer que o ser for encontrado, ele significará exatamente a mesma coisa. De modo que toda espécie de ser é idêntica, coincidência total não deixa espaço para qualquer tipo de diferença nos seres. Além disso, se o ser for tomado de forma equívoca como sendo completamente diferente, não poderá haver mais de um ser, pois, se isto é o ser e tudo mais difere totalmente dele, conclui-se que tudo mais se trata de não ser. Isto é verdade porque o que difere totalmente dele seria o não ser. Aparentemente, a única forma de fugir da conclusão monística que se segue a uma visão equívoca ou unívoca do ser é levar em conta a visão analógica. E a única forma de um ser analógico é se dentro dele houver tanto o princípio de unificação quanto de diferenciação. Tomás de Aquino chamou a ambos de, respectivamente, esse e essência. A existência unificação é para a essência diferenciação, o que a atualidade é para a potencialidade. Como seres finitos apresentam diferentes potencialidades, essências, esses seres finitos podem ser diferenciados na realidade quando estas potencialidades são atualizadas ou trazidas à existência nos diferentes tipos de seres. O que é um ser? Um ser é algo que existe. Quantos seres existem? Os seres podem ser simples para a atualidade Deus ou complexos, que contêm tanto a atualidade quanto a potencialidade. Não pode haver dois seres simples, absolutos, já que não há nada em um ser puro que o pudesse tornar diferente de outro ser puro. É óbvio que um ser simples pode, e na verdade deve, se diferenciar dos seres complexos, já que ele não apresenta a potencialidade que estes têm. Portanto, pode haver somente um ser puro e simples, ao passo que existe uma variedade de seres com uma mistura de ato e potência. Só um deles é o ser, todos os demais têm o ser. Dessa forma, Tomás de Aquino parece oferecer a única resposta racional ao monismo. Plotino bem tentou resolver o problema postulando uma unicidade absoluta que vai além da razão e além do ser, mas o que arrasou além da razão está fadado ao fracasso. A base racional para o teísmo, a alternativa ao monismo. A resposta de Tomás de Aquino ao pluralismo torna o teísmo plausível, porém, somente argumentos consistentes a favor da existência de Deus tornam um teísmo viável. Muitos argumentos nesta linha foram propostos, enquanto somente 4 dentre todos conseguiram dominar os debates ao longo dos séculos: o argumento cosmológico, o teleológico, o ontológico e o moral. O argumento cosmológico a favor da existência de Deus. O argumento cosmológico existe em duas formas básicas, a horizontal e a vertical. O argumento horizontal, conhecido como argumento Kalam, palavra árabe com significado de eterno, defende a existência de um iniciador para o universo. O argumento vertical propõe que há um sustentador do universo. Um pressupõe uma causa original e outro uma causa atual. O argumento horizontal foi assumido por Boaventura, que seguiu a linha de raciocínio de certos filósofos árabes. Entretanto, o argumento vertical encontra sua expressão máxima em Tomás de Aquino. A forma horizontal do argumento cosmológico. A essência desse argumento é a seguinte: 1. Tudo que teve um começo teve também uma causa. 2. O universo teve um começo. 3.
Portanto, o universo teve uma causa. A primeira premissa, tudo que teve um começo teve também uma causa, normalmente considerada autoexplicativa, já que admitir algo diferente seria equivalente à alegação ridícula de que o nada é capaz de produzir alguma coisa. Até mesmo David Hume, um cético infame, confessou: jamais partiu de mim uma proposição tão absurda como a de que algo possa surgir sem uma causa efetiva. A segunda premissa, o universo teve um começo, é defendida tanto filosófica quanto cientificamente. Filosoficamente, argumenta-se que 1. Um número infinito de momentos não pode ser transposto. 2. Se houvesse um número infinito de momentos antes de hoje, o hoje jamais teria chegado, já que o número infinito de momentos não pode ser transposto. 3. Mas o hoje chegou. 4. Portanto, houve somente um número finito de momentos antes do hoje, isto é, o início dos tempos. E tudo que tem um início tem necessariamente um iniciador. Portanto, o mundo temporal teve o iniciador, causa. A evidência científica para o mundo com um início vem da chamada teoria do Big Bang, defendida pela maior parte dos astrônomos contemporâneos. Existem várias linhas de evidências convergentes a respeito do universo de tempo e espaço ter tido um início. Primeiro, o universo está perdendo sua energia útil, a segunda lei da termodinâmica, e o que está perdendo a força não pode ser eterno, de outra forma ele já teria entrado em colapso neste momento. Uma entidade não pode perder uma quantidade de energia que é infinita. Segundo, considera-se que o universo se encontra em expansão. Portanto, quando o quadro de movimento do universo é feito de forma reversa, tanto de forma lógica quanto matemática, chegamos a um ponto onde ele se torna um nada, isto é, um ponto onde não existe nem espaço, nem tempo, nem matéria. Portanto, o universo literalmente veio à existência a partir do nada. Mas o nada é incapaz de produzir alguma coisa. Terceiro, o eco de radiação devolvida pelo universo, que foi descoberto por dois cientistas vencedores do Prêmio Nobel, Arno Alan Penzias e Robert Woodrow Wilson, tem o comprimento de onda idêntico ao que é liberado por uma explosão gigantesca. Quarto, a grande massa de energia resultante de tamanha explosão que é predita pelos proponentes do Big Bang foi, na verdade, descoberta pelo telescópio espacial Hubble em 1992. Quinto, a própria teoria geral da relatividade de Einstein exigiu um começo para o tempo, um ponto de vista ao qual ele resistiu por anos e até chegou a defender como um fator atenuante que ele mesmo introduziu no seu argumento, a fim de evitar sua contestação e pelo qual mais tarde ele mesmo viria a se sentir constrangido. As evidências filosóficas e científicas cumulativas a favor da origem do universo material proporcionam uma forte razão para concluir que precisa haver uma causa não física para a origem do universo físico. O astrônomo agnóstico Robert Janstrow admite que esta é uma conclusão que claramente favorece o teísmo. Depois de revisar as evidências de que o cosmo teria um começo, o físico britânico Edmund Wintark concordou. E mais simples postular a criação, eis nihilo a vontade divina constituindo a natureza a partir do nada. Janstrow conclui que existente o que eu ou outra pessoa qualquer chamariam de forças sobrenaturais em ação, é no momento, no meu modo de ver, um fato cientificamente comprovado. A forma vertical do argumento cosmológico. A forma horizontal do argumento cosmológico argumenta a partir da origem passada do universo até a causa original primeira para ele. Em contraste, a forma vertical do argumento cosmológico inicia com a contingência presente, existente do cosmos e insistente que precisa haver um ser atualmente necessário como causa de tudo. Ambos são argumentos causais e ambos pressupõem um cosmos pré-existente. Contudo, o argumento horizontal parte de um universo que teve um começo, há muito tempo atrás. E o segundo considera que o universo tem um ser, neste exato momento. O primeiro enfatiza a causalidade na origem, o segundo se concentra na causalidade de conservação.
O primeiro sustenta uma causa primeira no passado e o segundo uma causa necessária no presente. O argumento cosmológico vertical foi apresentado de várias maneiras por Tomás de Aquino. Duas formas principais servem de exemplo do uso que Aquino fez: o argumento a partir da contingência e o argumento a partir da mudança. O argumento cosmológico a partir da contingência, com o fato de que pelo menos um ser contingente existe, ou seja, um ser que existe não pode existir. Um ser necessário é aquele que existe, mas não pode não existir. O argumento se desdobra da seguinte maneira: 1. Qualquer coisa que existe, mas que pudesse não existir, precisa necessariamente de uma causa para a sua existência, já que a mera possibilidade da existência não explica a existência de algo. A mera possibilidade de algo existir não significa nada. 2. Porém, o nada não tem a capacidade de produzir alguma coisa. 3. Portanto, algo necessariamente existe como base para tudo que existe e que poderia não existir. Em suma, é uma violação do princípio da causalidade dizer que um ser contingente é capaz de explicar a sua própria existência. Outra maneira de colocar esta forma do argumento vertical é perceber que se algo contingente acidental existe, logo um ser necessário precisa existir. 1. Se tudo fosse acidental, haveria a possibilidade de nada ter existido. 2. Só que algumas coisas existem, por exemplo, eu existo, e a existência delas é inegável, pois é necessário que eu exista para ser capaz de afirmar que não existo. 3. Assim, se algum ser contingente acidental agora existe, um ser necessário precisa existir, pois de outra forma não haveria base para a existência desse ser acidental. O argumento a partir da mudança, outra forma do argumento cosmológico vertical, inicia em o fato de que seres mutáveis existem. Tudo o que muda passa de um estado de potencialidade, potência, a mudança para um estado de ser atualizado, ato. Isto é, todos os seres mutáveis têm ato, atualidade e potência na essência do seu próprio ser. Se não fosse assim, toda mudança envolveria a aniquilação e a recriação, a qual é impossível sem uma causa, já que o nada é incapaz de produzir alguma coisa. 2. Mas nenhuma potencialidade é capaz de atualizar-se por si própria, da mesma forma que o cimento não é capaz de atualizar-se e colocar a si próprio na forma de um arranha-céu. 3. Se nenhuma potência é capaz de atualizar a si própria, e contudo se sabe que pelo menos um ser foi atualizado, por exemplo, eu próprio, temos que, em última análise, precisa haver algo que é pura atualidade, sem nenhuma potencialidade. Do contrário, não haveria base para explicar como alguma coisa hoje que não tem o potencial de existir esteja existindo. Esta forma de argumento vertical cosmológico aborda a impossibilidade de uma regressão infinita dos seres que são compostos de ato e potência. Ela indica que o próprio ser que jaz por detrás de um ser mutável, aquele portador de ato e potência, não pode ser outro ser com ato e potência, pois o que não é capaz de explicar sua própria existência, certamente também não será capaz de explicar a existência de outro ser. Afirmar que isto é possível seria equivalente a afirmar que um paraquedista cujo paraquedas não abriu teria capacidade de segurar outro paraquedista igualmente desafortunado, cujo paraquedas também não abriu. E aumentar o número de paraquedistas com o mesmo tipo de defeito no equipamento não ajuda na solução do nosso problema. Ao contrário, somente o potencializa. Outra maneira de expor a impossibilidade de uma regressão infinita das causas da existência presente de um ser mutável com ato e potência é indicado que, em uma regressão infinita destas causas, pelo menos uma delas deve estar causando, já que se admite que as causas estejam ocorrendo. Contudo, em uma série infinita, cada causa está sendo causada, pois se uma delas não estivesse sendo causada, teríamos chegado a uma causa não causada, que os cientistas desejam evitar. Uma causa precisa ser não causada, pois se cada causa em uma série infinita estiver sendo causada, e se pelo menos uma causa estiver causando as demais,
temos que esta causa é autocausada. Entretanto, um ser autocausado é algo impossível, já que uma causa é ontologicamente, se não cronologicamente anterior ao seu efeito, e algo não pode ser anterior a si próprio. Outra forma ainda do argumento cosmológico vertical começa com a presente dependência de cada parte do universo. Sucintamente teríamos: 1. Cada parte do universo é neste exato momento dependente da outra para a sua existência. 2. Se cada parte é, neste exato momento, dependente da outra para a sua existência, temos que o universo todo deve ser, nesse exato momento, também dependente para a manutenção da sua própria existência. 3. Portanto, o universo todo, neste exato momento, depende de algum ser independente para a sua existência, a qual transcende a esse próprio universo. Em resposta, os críticos argumentam que a segunda premissa comete a falácia da composição. O fato de todas as peças de um mosaico serem quadradas não gerará necessariamente uma figura final de formato quadrado. Ou a junção de dois triângulos não formará necessariamente outro triângulo. Um quadrado poderá ser formado. O todo pode, e às vezes isso acontece mesmo, ter uma característica não apresentada pelas partes. Os defensores da forma vertical do argumento cosmológico são rápidos em perceber que, às vezes, existe uma conexão necessária entre as partes e o todo. Por exemplo, se cada tábua do assoalho for de carvalho, o assoalho como um todo será de carvalho. Se cada peça de piso na cozinha for amarela, o chão todo será amarelo. Isto é verdadeiro em função da própria natureza das peças de piso amarelo, que, quando agrupadas, formam outra peça maior de piso amarelo. E mesmo que a junção de dois triângulos não forme necessariamente outro triângulo, a junção deles formará necessariamente outra figura geométrica. Por quê? Porque é da própria natureza das figuras geométricas, quando combinadas, continuarem formando uma figura geométrica. Da mesma forma, é da própria natureza dos seres dependentes, ao serem agrupados, continuarem a ser seres dependentes. Se uma coisa é dependente para o seu próprio ser, temos que outro ser dependente será incapaz de sustentar da mesma forma como será inútil acrescentar elos a uma corrente que não tem uma trava para fechar o conjunto. Em resposta, alguns críticos argumentam que todo é maior do que as partes. Portanto, mesmo que as partes sejam dependentes, o universo como um todo não o é. Entretanto, ou a soma das partes é igual ao todo, ou é maior do que o todo. Se o universo todo é igual às suas partes, temos que o todo deve ser dependente da mesma forma que as suas partes são. Se, por outro lado, o universo inteiro é maior do que as partes e não se aniquila quando as suas partes foram destruídas, temos que o universo como um todo é equivalente a Deus, pois se trata de um ser não causado, independente, eterno e necessário, do qual todas as coisas no universo inteiro dependem para a sua existência. O argumento teleológico a favor da existência de Deus. Há diversas variações desse argumento, sendo que a mais famosa delas deriva de William Parley, que utilizou a analogia do construtor de relógios. Da mesma forma que cada relógio é construído por alguém, e como o funcionamento do universo é muitíssimo mais complexo do que o de um relógio, temos que deve haver um construtor do universo. Em suma, o argumento teleológico argumenta a partir do projeto design a favor de um projetista design inteligente. 1. Todos os projetos implicam um projetista. 2. Existe um grande projeto para o universo. 3. Portanto, também deve haver um grande projetista na origem do universo. A primeira premissa é conhecida a partir da nossa própria experiência. Em todas as ocasiões nas quais vemos um projeto complexo, sabemos pela nossa experiência prévia que ele surgiu da mente de um projetista. Relógios implicam construtores de relógio. Edifícios implicam arquitetos. Quadros implicam pintores. E mensagens codificadas implicam um remetente inteligente. Sabemos que isto é verdade, porque observamos isso ocorrer o tempo todo. Da mesma forma, quanto mais fascinante o projeto, tanto mais fascinante será o projetista.
1000 macacos sentados em máquina de escrever ao longo de milhões de anos jamais produziriam uma peça no porte de Hamlet. Só que Shakespeare escreveu esta obra magnífica na primeira tentativa. Quanto mais complexo o projeto, tanto maior será a inteligência necessária para desenvolvê-lo. Prova disso é que, se todas as partes são retiradas, o universo todo também se extingue. Desta forma, o universo todo também é necessariamente acidental. Supõe-se também como verdadeiro o fato de que os castores têm habilidade para construir represas, já que isto é tido pelos criacionistas como evidência de que um criador inteligente os programou sem esta capacidade. Os computadores são capazes de produzir ordenações e projetos incríveis, mas somente porque foram programados por um ser inteligente. É importante notar aqui que, por projeto complexo, referindo-nos a uma complexidade específica, um cristal, por exemplo, tem especificidade, mas não complexidade. A exemplo de um floco de neve, ele apresenta os mesmos modelos básicos e específicos que se repetem indefinidamente. Os polímeros aleatórios, por outro lado, apresentam complexidade, mas não especificidade. Uma célula viva, entretanto, apresenta tanto especificidade quanto complexidade. O tipo de complexidade encontrada em uma célula viva é o mesmo tipo de complexidade que encontramos na linguagem humana. E isto significa que a sequência das letras no alfabeto genético de 4 letras é idêntica à que se pode observar na linguagem escrita. E a quantidade de informação complexa especificada em um ser unicelular é maior do que a encontrada em um dicionário do porte do Webster Dictionary. Como resultado, acreditar que a vida ocorreu sem uma causa inteligente é o mesmo que acreditar que um dicionário, como o Webster Unabridged, é o resultado de uma explosão ocorrida em uma oficina gráfica. O excelente livro de Michael Beer, intitulado A Caixa Preta de Darwin, a partir da análise da natureza de uma célula viva, proporciona fortes evidências a favor de que ela jamais poderia ter surgido sem que houvesse um projeto inteligente por detrás de tudo. A célula representa uma complexidade irredutível, que não pode ser explicada por intermédio das mutações progressivas alegadas pelos adeptos da teoria da evolução. Até mesmo Charles Darwin admitiu: se alguém pudesse demonstrar que qualquer um dos órgãos complexos que existem não podem ser formados por uma enorme série de mutações sucessivas e graduais, a minha teoria estaria completamente arruinada. Até mesmo o evolucionista Richard Darwin concorda. A evolução, muito possivelmente na realidade, não é sempre gradual. Ela, porém, precisa ser gradual quando é usada para explicar a aparição de objetos complicados e aparentemente projetados como os olhos. Pois, se não for gradual nestes casos, ela deixa de apresentar qualquer poder persuasivo. Sem a gradualidade nesses casos, estaremos de volta ao tempo dos milagres, o que é sinônimo de total falta de qualquer tipo de explicação naturalista. Mas Baer representa vários exemplos de complexidade irredutível que não poderiam ser fruto da evolução em passos gradativos. Eis a sua conclusão. Ninguém na Universidade de Harvard, ninguém nos Institutos Nacionais de Saúde Pública, nenhum membro da Academia Nacional de Ciências, nenhum vencedor do Prêmio Nobel. Ninguém em absoluto é capaz de fornecer um relato detalhado sobre como um cílio, a visão, a coagulação sanguínea ou qualquer outro processo bioquímico complexo possa ter ocorrido nos moldes da teoria proposta por Darwin. Só que aqui estamos nós. Todas essas coisas chegaram até aqui de alguma maneira. Se não foi nos moldes propostos por Darwin, como foi? São numerosos os outros exemplos de complexidade irredutível, incluindo aspectos da reduplicação do DNA, do transporte de elétron, da síntese dos telerômetros, da fotossíntese, da regulação da transcrição e mais. Portanto, a vida na Terra, no seu nível mais fundamental, nos seus componentes mais críticos, é o produto de uma atividade inteligente. Baer acrescenta: a conclusão do projeto inteligente flui naturalmente dos próprios dados apresentados, não dos livros sagrados ou de crendices sectárias. A inferência de que os sistemas bioquímicos foram desenvolvidos por um agente inteligente
É um processo enfadonho que não requer quaisquer tipos de novos princípios de lógica ou ciência. Portanto, destes esforços cumulativos para a investigação celular, para a investigação da vida a nível molecular, é um grito alto, claro e direto de projeto. O resultado é tão objetivo e tão significativo que precisa ser considerado como uma das maiores conquistas da história da ciência. Uma descoberta que rivaliza com as de Newton e Einstein. O falecido astrônomo agnóstico Carl Sagan inconscientemente proporcionou um forte exemplo do incrível projeto inerente à natureza. Ele nota que a informação genética no cérebro humano expressa em bytes é provavelmente comparável ao número total de conexões entre os neurônios por volta de 100 trilhões 10 gigabytes. Se forem escritas em inglês, digamos, essas informações preencheriam algo em torno de 20 milhões de volumes, suficientes para encher as maiores bibliotecas do mundo. O equivalente a 20 milhões de livros está contido na cabeça de cada um de nós. O cérebro é um lugar muito grande que se localiza em um espaço muito pequeno. Sagan prossegue afirmando que a neuroquímica do cérebro é incrivelmente complexa, como uma rede de circuitos mais maravilhosas do que qualquer máquina criada pelos seres humanos. Mas se for assim, então por que o cérebro humano não precisa de um criador inteligente da mesma forma que aquelas maravilhosas máquinas, como os computadores desenvolvidas pelos seres humanos? Outro apoio para o argumento teleológico vem do princípio antrópico, que propõe que a partir da sua própria gênese o universo foi detalhadamente afinado para proporcionar o surgimento da vida humana. Ou seja, o universo foi intrinsecamente pré-adaptado para a chegada da vida humana. Se este delicado equilíbrio fosse minimamente alterado, a vida jamais teria sido possível. Por exemplo, o oxigênio representa 21% da atmosfera. Se o seu nível fosse de 25%, haveria grandes queimadas no planeta. E se fosse de 15%, os seres humanos morreriam sufocados. Se a força gravitacional fosse alterada somente em uma parte em 10 elevado à 40ª potência, 10 seguido de 40 zeros, o Sol não existiria e a Lua colidiria com a Terra ou se desprenderia em direção ao espaço. Se a força centrífuga dos movimentos planetários não se equilibrasse perfeitamente com as forças gravitacionais, nada poderia se manter em órbita ao redor do Sol. Se o universo estivesse se expandindo a uma taxa de 1 milionésimo menor do que a atual, a temperatura na Terra seria de 10.000 graus Celsius. Se o Júpiter não estivesse com a sua formação atual, a Terra estaria sendo bombardeada com matéria espacial. Se a crosta terrestre fosse mais espessa, haveria uma transmissão excessiva de oxigênio, o que inviabilizaria a vida. Se ela fosse mais, a atividade vulcânica e tectônica tornariam a vida igualmente possível. E se a rotação da Terra levasse mais de 24 horas, as diferenças de temperatura entre noite e o dia seriam demasiadamente grandes. Robert Jastrow novamente resume as implicações disso, o princípio antrópico. Parece nos informar que a própria ciência nos prova um fato importante. Este universo foi feito e projetado para que o homem nele habitasse. O resultado é impressionantemente triste. O astrônomo ex-ateísta Alan Sandage chegou à mesma conclusão. O mundo é demasiadamente complicado em todos os seus detalhes para que a sua existência seja atribuída simplesmente ao acaso. Estou convencido de que a existência de vida sobre este planeta, com toda a ordenação que vemos em cada um dos organismos, é simplesmente muito boa, vista como um todo. Quanto mais se aprende de bioquímica, mais inacreditável se torna, a não ser que se tenha algum tipo de princípio organizador, um arquiteto para os que creem. O grande Albert Einstein, da mesma forma, declarou que a harmonia da lei natural revela uma inteligência com tamanha superioridade que, comparada a ela, todo pensamento sistemático e toda atividade humana não passa de um reflexo completamente insignificante.